Ok, vamos lá. Quando a gente pensa em inteligência, é comum vir à mente, sei lá, aqueles casos super específicos, né? Sim, tipo Kim Peek, com aquela memória absurda, ou o Derek Parvicini, um gênio no piano. Exato. Habilidades incríveis, mas muito focadas. Às vezes, a pessoa até tem dificuldade em outras áreas. A pergunta é, isso é o que a gente chama de inteligência no dia a dia? Essas ilhas de genialidade. É uma ótima pergunta para começar, porque, na verdade, o que a pesquisa mostra há mais de século é uma coisa chamada variedade positiva. Variedade positiva? Isso. Basicamente, quem se sai bem num teste de habilidade mental tende a ir bem em outros também, mesmo que os testes pareçam bem diferentes. Ah, entendi. Isso sugere que tem algo em comum, sabe? Uma capacidade mental mais geral. Os pesquisadores definem isso como a habilidade de raciocinar, planejar, resolver problemas, pensar de forma abstrata. Compreender ideias complexas, aprender rápido com experiência. Não é só coisa de livro, então. De jeito nenhum. É sobre captar o mundo à sua volta, né? Se adaptar. Legal. Então não são só picos isolados. Tem uma conexão. Mas como isso se organiza? Tipo, na nossa cabeça? Boa. Pensa assim, como uma pirâmide. Na base, tem tarefas bem específicas. Lembrar palavras, entender o significado de uma palavra, girar uma figura na cabeça. Coisas pontuais. Exato. Aí, num nível acima, essas habilidades se agrupam, tipo memória, habilidade verbal, habilidade espacial, são fatores mais amplos. Certo. E lá no topo da pirâmide, influenciando tudo isso, está o famoso fator G. O fator geral de inteligência é como se fosse o núcleo comum a todas essas habilidades. O G. E como a gente mede isso? Testes de raciocínio, espacial, isso. Testes que exigem raciocínio abstrato ou essa visualização espacial que você falou, geralmente são ótimos para estimar o G. Tá, então a gente tem a inteligência, que é a ideia geral, né? Tem o fator G, que é esse núcleo estatístico comum, e o QI. Onde ele entra nessa história toda? Perfeito. O QI é a pontuação. É o número que sai dos testes que são feitos para medir essas habilidades e, por consequência, estimar o fator G. Ao número do teste. Isso. Testes como o WISE, o Stanford Binet, eles usam o que a gente chama de QI de desvio. QI de desvio? Como assim? Ele não te dá uma quantidade absoluta de inteligência. Ele te posiciona em relação às outras pessoas da mesma idade. A média é sempre 100, o desvio padrão é 15. Então se alguém tem QI 130, Significa que a pessoa está lá no topo, no percentil 98, bem acima da média, que é o percentil 50. espera aí, então ter QI 130 não quer dizer que a pessoa é 30% mais inteligente que alguém com QI 100. Exatamente. Esse ponto é crucial. O QI é relativo, é ordinal. Tipo um ranking. Ele diz o quão bem você foi no teste comparado com os outros. Não é como medir a altura em metros, sabe? Não tem um zero absoluto. Entendi. É uma posição na curva, não uma quantidade. Faz sentido. É uma estimativa da sua posição nessa capacidade geral, o G. E tem outros testes que pegam bem esse G também, né? Ouvi falar das matrizes de Haven. Sim, as matrizes progressivas de Haven são um ótimo exemplo. É um teste não verbal, focado em raciocínio abstrato, muito carregado em G. E o SAT, aquele teste americano para entrar na faculdade. Também, embora o SAT avalie conhecimento escolar, ele exige muito raciocínio complexo e ele se correlaciona bem forte com G. Ok. Mas aí vem a pergunta. Se são só estimativas relativas, tipo um ranking, esses números realmente servem para alguma coisa prática? Prevêem algo no mundo real? Essa é a pergunta de 1 milhão. E a resposta, assim, baseada em muita pesquisa, é que sim. Apesar de serem relativas, essas pontuações têm um valor preditivo bem robusto. Ah, é? Tipo o quê? Agora fiquei curioso. Olha, principalmente em 4 áreas grandes. Primeira, aprendizagem. O QI é um dos melhores preditores de sucesso acadêmico, em todos os níveis. Quem tem QI mais alto tende a aprender coisas novas e complexas mais rápido. Ok, faz sentido. Próxima. Segunda, desempenho no trabalho.
O fator G é um super preditor de sucesso profissional, principalmente em carreiras mais complexas, que exigem mais raciocínio, resolver pepino. Entendi. Tem até umas faixas de QI esperadas para cada profissão, né? Isso, tem estudos sobre isso. Terceira área, a vida cotidiana. Lidar com a complexidade do dia a dia, sabe? Entender bula de remédio, cuidar das finanças, usar tecnologia. A tal alfabetização funcional está ligada ao QI. Scores mais baixos, infelizmente, se associam a mais riscos, tipo acidentes, dificuldade financeira. Complicado. E a quarta área? Você falou de estudos longos. Exato, estudos longitudinais, aqueles que acompanham as mesmas pessoas por décadas. Tem o estudo do Thurman, com criança de QI altíssimo na Califórnia. Ah, já ouvi falar, desmentiu aquele mito de que gênio é desajustado, né? Exatamente. Elas viraram adultos bem-sucedidos. Tem o estudo do Stanley, com jovens super bons em matemática no SAT. Décadas depois, eles tiveram conquistas incríveis em ciência e tecnologia. Uau! Talvez o mais impressionante, o Scottish Mental Survey. Testaram quase todas as crianças de 11 anos na Escócia em 1932 e 1947. Quando acharam essas pessoas de novo, já idosas, E aí? descobriram duas coisas. O QI era bem estável ao longo da vida e, mais chocante, o QI lá na infância previa até quanto tempo a pessoa ia viver. Peraí, o QI de criança prevendo longevidade. Nossa, isso é muito forte. Mas claro, esse campo não é só flores, né? É cheio de controvérsia. E aquela história de que os testes são enviesados? Contra certos grupos. Certo. Importante separar as coisas aqui. Viés técnico num teste significa que ele erra a previsão sistematicamente para um grupo. Tipo, prevê que o grupo vai se sair pior do que realmente se sai, sabe? Entendi. O teste estaria mentindo sobre a capacidade daquele grupo. Exato. E a pesquisa extensa, principalmente nos Estados Unidos, indica que os principais testes de QI não têm esse viés técnico contra grupos raciais ou socioeconômicos. Mas existem diferenças nas médias de QI entre esses grupos, certo? Sim, existem diferenças médias nas pontuações. Isso é um fato empírico. As causas dessas diferenças é que são muito debatidas. É diferente do teste ser tecnicamente enviesado. Ok. Distinção importante. E a ideia de que o G é só uma invenção estatística? É outro mito que circula. Mas o G aparece de forma consistente, não importa a bateria de testes que você use ou o método estatístico. E ele se correlaciona com coisas fora dos testes, tipo variáveis biológicas, desempenho em outras tarefas cognitivas. Então, não é só um número no papel. Não, aquele erro inicial do Thurston, que achava que as habilidades eram independentes, veio muito porque ele estudou amostras selecionadas demais, tipo universitários. É o que chamamos de restrição de gama. Ah, tipo, estudar altura e basquete só com jogadores da NBA. A correlação parece menor. Exatamente essa a ideia. E as polêmicas maiores? Tipo aquele livro The Bell Curve. Ah, sim. Esse livro de 1994 causou um rebuliço enorme. Bernstein e Murray argumentaram que as diferenças de inteligência, individuais e entre grupos, tinham consequências grandes para a sociedade americana, pobreza, criminalidade e para as políticas públicas. E a maior polêmica foi? Foi o capítulo que discutia as diferenças médias de QI entre grupos raciais e as possíveis implicações sociais disso. É super importante frisar. Estamos só relatando o argumento do livro e a reação que ele causou, como a fonte descreve, sem tomar partido algum, claro. Claro, neutralidade total. É um debate complexo e ainda bem quente, né? Muito. A existência dessas diferenças médias e o que elas significam socialmente continua sendo um vespeiro. Ok, então, para a gente amarrar tudo. Esses testes de QI dão estimativas rankings relativos. Não são medidas absolutas como 1 quilo. Mas essa estimativa, esse ranking, aponta para algo real, o fator G, Essa capacidade mental geral. que tem poder de prever coisas importantes na vida real, como a gente aprende, como se sai no trabalho, como lida com o dia a dia e, pasme, até quanto tempo vive. Exatamente essa a conclusão. E aí fica a pergunta que puxa o nosso próximo assunto, né? A neurociência disso tudo. Se essa capacidade geral, o G, é tão central, tão preditiva e parece ter uma base biológica forte, como é que o cérebro faz isso? Quais são os mecanismos neurais por trás dessas diferenças que a gente vê nos testes e na vida? E até que ponto isso é fixo ou pode mudar? Isso.
É aí que a gente entra na investigação das bases cerebrais da inteligência. É o que vamos começar a explorar agora.